Olá, boa noite. Ele é advogado, mestre em Direito Público, produtor cultural, poeta e escritor. É presidente de um dos grupos percussivos de maior relevância no mundo e de uma das mais importantes instituições da cultura negra afro-brasileira. No Band Entrevista de hoje, véspera do Dia da Consciência Negra, eu converso com o presidente do Olodum, João Jorge. Boa noite, João. Boa noite, Carol. Prazer ter você aqui. Eu queria justamente começar com esse gancho. Amanhã, Dia da Consciência Negra, o Olodum está fazendo aí, tem mais de 40 anos, né? 43 anos. E eu queria que você me dissesse, João, assim, como é que você enxerga o papel do Olodum nessas mais de 4 décadas, justamente nesse combate ao racismo, combate à intolerância religiosa também. Qual o papel do Olodum nesses 40 anos, mais de 40 anos? Primeiro, boa noite. O papel do Olodum foi fundamental. Essa data da Consciência Negra, que nós comemoraremos amanhã, ela foi construída de 83 para cá, com músicas, com passeatas, com movimentação, não só do Olodum, os blocos afro, os afoxés, dos terreiros de candomblés. Começou com um poeta, Oliveira Silveira, no Rio Grande do Sul, no grupo Palmares. Se espalhou pelo Brasil a ideia de que deveria se homenagear aos quilombos, às insurreições de africanos, como a revolta dos malês, a revolta dos búzios, e passou a pleitear uma data para que o brasileiro não negro, né, homem ou mulher não negra, tomasse consciência dessa participação grandiosa na Bahia, em Salvador e no Brasil. Então, de 83 para cá, o dia foi crescendo, virou uma semana, agora nós estamos diante do mês da consciência negra, e como a gente imaginava, que além de nós, a sociedade comemorasse, celebrasse, fizesse uma reflexão. O 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, por causa da morte de Zumbi dos Palmares, o líder de Zumbi dos Palmares. O que foi o Quilombo dos Palmares? Uma congregação de mais de 100 mil pessoas, vivendo entre Alagoas e Pernambuco, e que foi uma espécie de república negra, e que no Brasil colonial se autossustentava. Ora, essa história ficou desaparecida, voltou nos anos 40, 50, 70 e de lá para cá se transformou numa marca do Brasil moderno. É a única data popular em que brasileiros, negros, mestiços, judeus, árabes, todos que estiveram lá fizeram aquilo que não é a comemoração de um herói português, não é a comemoração de um herói que matou gente, pelo contrário, a comemoração dos quilombos dos Palmares. O Olodum tem 43 anos, portanto é um jovem senhor de meia idade, ou uma jovem senhora de meia idade. Então, assim, o Olodum foi se apropriando dos valores dos quilombos palmares, de Zumbi, de Dandara, da luta contra o racismo, da luta contra a intolerância. E por ter nascido num quilombo urbano, que é o centro histórico do Pelourinho, que hoje muita gente não sabe, mas nos anos 70, nos anos 80, era um lugar onde a vida era extremamente difícil. Era uma periferia no centro de Salvador. E, portanto, cabia lutar a favor dos quilombos, da revolta dos búzios, de 1798, a corrida no centro da cidade. A própria cultura do carnaval que o Olodum expressou muito essa consciência quilombola, essa consciência pan-africanista. E fomos fazer um carnaval em que mesclava Zumbi, malês e búzios. Recentemente morreu Gal Costa, e uma das músicas que ela cantou do Olodum muito bem foi Revolta Olodum, que fala de Curisco, Maria Bonita, chamava O Vingador de Lampião. Quer dizer, nós fomos transformando o Olodum, nessa campanha do Dia Nacional da Consciência Negra, numa campanha afro-nordestina. E levar isso para o mundo também, né? E daqui ganhou 43 países do mundo. Nós temos 43 anos, visitamos 43 países do mundo. Mais de 2.500 cidades. A nossa música ícone chama-se Faraó, de Luciano Gomes, Deus de divindades egípcias, Olodum. E, ao mesmo tempo, a gente teve 4, 5 músicas que foram músicas do carnaval. E alguns grandes sucessos que encantam a todos. Avisa lá, Vem Meu Amor, Alegria Geral, Requebra. Porque nós vivemos de fazer música, de falar de igualdade, de falar de liberdade, do coração do Brasil. E mais do que isso também, né? O Olodum tem, a gente sabe, tem um trabalho social muito importante. E eu queria aproveitar isso, João, para te perguntar assim, de que forma as políticas públicas são extremamente fundamentais
para que trabalhos como esses continuem acontecendo ou sejam ampliados também no país e justamente fazendo esse trabalho de combate ao racismo e de ter essa consciência, dar essa consciência à sociedade? Bem, as políticas públicas de ação afirmativas, elas são fundamentais. Por quê? Nós temos um estoque de desigualdade de 1549, quando Salvador foi fundado, até agora. Não houve políticas de educação, de saúde, de moradia, de saneamento para a maioria dos baianos, soteropolitanos ou não. Então, o que é que grupos como o Olodum, o Iliaê, o Malê, o Muzenza, o Cortejo Afro, os Negões, os terreiros candomblés, como aqui do Cantuá fazem, ocupam a fatia social para a educação, para a autoestima, para a identidade e também para a promoção. Uma das primeiras coisas que o Olodum fez foi criar a escola Olodum em 1983, portanto, há 39 anos. Que escola é essa? Uma escola de percussão? É. É uma escola de dança? É. É uma escola de cidadania? É. E qual é o impacto dessa escola? Ela estimulou o Afro-Reggae no Rio de Janeiro, os meninos do Morumbi, São Paulo. Agora a escola Olodum Sul, em Florianópolis. Começamos a conversar sobre a escola Olodum em Ilhéus. É toda uma geração de quase 100 mil alunos que passaram pela escola, que se transformaram em outra pessoa. Que dão oportunidade. Tem a oportunidade de ser músico do exterior, de ser publicitário, de fazer jornalismo. Agora tem gente fazendo engenharia e, ao mesmo tempo, abriu portas através de uma poderosa percussão, que é a percussão do Olodum, para as pessoas se apresentarem em qualquer lugar com orgulho da camisa que veste, o chapéu que usa, da estética que tem. Então, a escola do Olodum é a primeira ação social. A segunda é o Bando Teatro Olodum, criado por Márcio Merelli, Chica Carelli, que revelou talentos como Érico Braz, como Lázaro Ramos, que são hoje protagonistas da negritude moderna. E gerou a Banda Olodum, a partir de 87, que é essa orquestra de percussão que contou a Paul Simon, Jimmy Cliff, a Michael Jackson, as 55 personalidades do mundo. Então, assim, nós deixamos de ser apenas um grupo de carnaval, que era normal em 83, e passamos a ser uma instituição voltada para a visão patriota do Brasil, com os negros incluídos, com a população negra incluída, que tem muitas coisas patriotas no Brasil, mas que não tem negros, não tem índio. Então, o que a gente fez? Não. Pelourinho é nosso foco, a música negra é nossa atividade e a consciência cidadã plural é o que nos alimenta. Agora, ainda sobre essa questão das políticas públicas, como é que você avalia como isso é tratado no país, vem sendo tratado ao longo dos anos? E o que é que se espera, né? A gente acabamos de vir de uma eleição, ano que vem temos novo presidente, uma continuidade partidária aqui no Estado, mais um novo governador. O que é que vocês do Olodum, vocês esperam das políticas públicas desses novos governos? As políticas públicas têm sido formuladas pelo movimento negro. Os governos não entendem muito isso e nem trabalham isso legal. Pelo contrário, às vezes se apropria de certas ideias, mas não pratica essa promoção da igualdade que nós todos queremos. O que nós queremos com a educação? Nós queremos ter acesso a todo tipo de curso. Aí significa entrar na universidade. Qual é a política seguinte? Manter na universidade. Isso envolve alimentação, internet, livros, um monte de coisa. E qual é a terceira política pública depois? É garantir mercado de trabalho. Então, são etapas disso. A mesma coisa vale para a saúde. Você tem que construir hospitais, mas quais são as doenças prevalentes para a comunidade negra? A hipertensão, doença do coração, as diabetes, uma série de coisas que são características da maioria da população afro-baiana. Então, os hospitais têm que começar a ter lá um setor voltado para tratar dessas populações. Então, as políticas públicas têm que ser sempre acompanhadas, controlada pelo movimento social e a cada governo melhorado. Vai ter um novo presidente da República. Tem uma tarefa enorme para acabar com a fome, a pobreza e a miséria. Isto quer dizer que deve também trabalhar para a população negra, que é a maioria que está com fome, que está na pobreza, que está na miséria. Tem um novo governador e que vem de um conjunto de governadores que antecederam antes. Tem muito o que fazer, porque a Bahia é um estado pobre. O interior da Bahia é um estado pobre. A nossa dificuldade na educação e na saúde são grandes. E por que se fala de política de ação afirmativa para isso? Porque foi o que encaminhou um pouco as coisas nos Estados Unidos. Está sendo assim na África do Sul, está sendo assim na Austrália, é muito assim na Europa para mulheres.
Os países com maior desenvolvimento na Europa, Finlândia, Noruega, Dinamarca, tem uma brutal política de ação afirmativa para mulheres. O Canadá tem uma política grande de ação afirmativa para índios e mulheres. Então, nós precisamos dessas políticas para compensar a profunda desigualdade de 1549. Nós dois estamos aqui falando. Mas é como se 1549 estivesse na nossa frente. Chega um governador geral, constrói uma cidade com duas portas. As portas do Carlos e as portas de São Bento. 6 horas da tarde, fecha as portas. Para quem? Para quem que não deveria entrar? Então, esse modelo excludente, ele continua vigente. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de uma igualdade maior. Política de igualdade é igualdade maior. O Olodum é um pequeno exemplo. Imagine se governo municipal, governo estadual, as empresas apoiassem 10 grupos como o Olodum na cidade de Salvador. Em 100 anos, nós reduziríamos essa miséria, essa pobreza que nós temos hoje para um patamar mínimo possível. Sem dúvida. Quer dizer, nós temos uma cidade favelada e temos uma cidade de cimento. Você vê de avião, você vê as duas cidades. Vamos lá, você anda na aula, você vê a cidade de cimento. Você vai para lugar onde chove e tudo desaba, você vê a cidade de madeira ou de papelão. E nós habituamos a ver isso como uma coisa normal. Não é normal. O papel do Olodum é instigar novas ideias, é trazer novos conceitos, é visitar cada país do mundo, como foi agora no Egito, no Cairo e Alexandria, visitar os bairros. Fiz uma oficina com orfanatos em Alexandria, a oficina de percussão. Os olhos dos meninos brilharam quando viram o instrumento e poder tocar no mundo islâmico. Então, o nosso papel aqui é estimular essa identidade baiana porreta, essa autoestima soteropolitana bacana e de que as pessoas possam prosperar. Sim. Eu trocaria a palavra Olodum por prosperidade. Eu trocaria a palavra Olodum por igualdade. Eu trocaria a palavra Olodum por fraternidade se tudo já tivesse resolvido. Enquanto não resolver, vai existir o Olodum, o Ilê, Movimento Negro. Nós vamos lutar contra o racismo, vocês, aqui nós, vamos lutar contra a intolerância religiosa, ou seja, está no caminho. Sem dúvida. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já.